Turma, beleza? Eu me chamo Matheus Doval, sou psicólogo e logoterapeuta. Seja muito bem-vindo ao canal Simples Sentido, o qual nessa oportunidade eu estou colocando aí o sexto episódio das reflexões contemporâneas sobre a obra Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração. Nessa oportunidade, eu gostaria de estar refletindo com vocês de início o destino enquanto um presente, né? Que nesse subtítulo Frankl deixa uma frase: pela maneira como uma pessoa assume seu destino inevitável, assumindo com o seu destino todo o sofrimento que lhe impõe, revela-se, mesmo nas mais difíceis situações, mesmo no último minuto de sua vida, uma abundância de possibilidades de dar sentido à existência. Frente a essa colocação, me remeteu a essa história recente, né, onde o advogado chamado Tiago Martins, ele recebeu um diagnóstico ali de câncer terminal e enfrentou ali com dignidade, dando luz à vida, né, possibilitando que ele pudesse viver ali os últimos meses da sua vida como uma pessoa. Tanto que ele coloca que ele não perdeu para o câncer, ele venceu o câncer. E como que o Tiago pode ser entendido como um professor vivencial da logoterapia? Como o Frankl está descrevendo nesse subtítulo, a pessoa interior, a pessoa exterior também, a dimensão interior eu gostaria de pensar aqui e explicar através de um copo vazio, né? A nossa existência da pessoa interior é aquilo que a gente vai escolher fazer frente à realidade de vida. Ninguém é livre de algo, a gente é livre para esse algo. A existência, eu gostaria de descrever ela como um outro copo que preenche o copo interior, né? Da pessoa interior. Dentro desse copo, da pessoa interior, vou colocar ele aqui, não tem como a gente fugir dessa realidade, tá vendo? Um copinho tá dentro do outro, a pessoa interior tá dentro da pessoa exterior. Essa realidade que o Tiago vivenciou enquanto câncer, ele não teve como fugir disso, né? A vida colocou isso para ele enquanto uma possibilidade última. Ele que escolheu fazer a partir dessa realidade. Como que eu vou andar, como que eu vou escolher frente a essa realidade que está aqui na minha frente, né? Eu poderia ter adotado outra atitude. Ou eu posso, nossa, já que a vida aí me convocou à morte, né, que eu vou ter pouco tempo aí para eu viver, então o que que eu vou fazer disso? Eu posso ou me lamentar, ou eu posso fazer o que ele fez, né? Não uma forma imitatória, assim, mas para a gente pegar fruto de exemplo. A partir do câncer, eu vou escolher celebrar a vida, assim como ele fez, vivenciando valores de atitude, vivenciais, criativos, né? Tanto que ele fez aí um velório em vida para celebrar aquilo que ele já viveu, aquilo que ele estava vivenciando, e como, através dessa atitude da pessoa que ele foi, da pessoa interior, como que através disso, desse exemplo de superação da morte, né, de superação da adversidade de vida, a vida dele continua preservada na nossa memória. De como ele vivenciou, como ele disse sim, apesar do sofrimento fatídico ali, aquele momento vivido dele, né? Como que a gente pode transcender a própria morte vivendo uma vida com autenticidade, com valor, com dignidade, enfrentando o sofrimento de cabeça erguida, né? Porque não tem como se escapar de uma realidade biológica, psíquica, social. Mas através dela, como que eu passeio? Como que eu escolho a partir disso que eu não escolhi, né? Porque, veja bem, é a única possibilidade, eu diria, da gente viver através daquilo que nos foi dado, através daquilo que a gente
tem essa responsabilidade, né? O que eu vou fazer com aquilo que a vida fez de mim, né? E o Tiago ali nos deu uma aula de como a gente pode enfrentar essa realidade da vida com dignidade, com respeito, com humanidade, pensando para além de mim mesmo, para além do meu sofrimento, para além daquilo que é próprio meu. O que eu vou fazer? Qual que é a minha responsabilidade com isso? Indo para o nosso próximo subtítulo, a existência provisória, aliás, a análise da existência provisória, o Frankl coloca, né, que os prisioneiros, eles não tinham essa dimensão que a gente tem de acreditar em uma vida e viver uma vida para além do presente momento, do agora. Porque, veja bem, eu estou me pensando aqui, né, estou articulando as ideias, eu vou postar esse vídeo ainda, né? Então eu espero que alguém veja esse vídeo, ou que faça sentido para alguém, né? Ou seja, eu estou fazendo no agora uma coisa que eu vou lançar daqui a algumas horas, né? Daqui a algum tempo. E no campo não tem isso, não tem essa realidade, né? Porque é muito incerto a realidade do amanhã, né? Ou de alguns segundos seguintes, né? E aí que estava a diferenciação entre aquilo que os prisioneiros que conseguiam não adoecer, não sucumbir ali, né, às exigências do meio, né, a faticidade cruel do ambiente externo, para se recolher a algo interior a pessoa, né? Portanto que ele coloca até a fruto de exemplo uma pessoa muito bem sucedida, que através do campo de concentração, ela valorizou a própria vida, né? Por mais cruel que isso possa soar, foi a realidade que ele vivenciou ali. Porque a vida anterior estava muito concentrada em poder, em abundância, em luxúria, e o campo, tirando essa realidade, fez com que ela se conectasse com algo espiritual para ela, algo interno a ela, né? E aí vale, né, a nossa reflexão aqui, entender a nossa existência para além do momento presente. Pensar que cada momento em si é provisório e que a angústia externa também é um convite para a gente pensar qual que vai ser a nossa convocação para chamar para o agora essa potência, né, que muitas vezes, não só pelo sofrimento, mas que o sofrimento também permite que a gente possa se conectar, vivenciar o momento presente para ir para o amanhã mais forte, mais seguro de si e cheio de vida, para além de nós mesmos e em direção a essa causa maior que envolve esse amanhã, esse chamado, que a vida pode ser diferente. Partindo aí para o próximo subtítulo, Spinoza como educador. Nesse ele coloca da importância no campo de concentração de trabalhar a psicohigiene ali dos prisioneiros orientado para o futuro. Gosto muito de trabalhar isso na clínica, levando o paciente a pensar, e eu queria fazer isso aqui também, para se pensar em uma vida quando você for velhinho, né? Perceba esse velhinho olhando para a vida que você tem agora, né? E nessa atitude de olhar uma vida que ainda não existe, uma vida futura que ainda não existe, quais são as atitudes que esse velhinho gostaria de ter adotado em vida? Aí vale para a gente pensar quais são os possíveis erros que eu estou tomando agora na minha vida. O que eu estou fazendo dessa oportunidade que eu tenho hoje? Será que eu estou vivenciando a vida de forma que eu gostaria de viver, amando do jeito que eu gostaria de amar, me relacionando do jeito que eu gostaria de me relacionar? Aqui no livro, o Frankl coloca que teve várias situações onde ele se imaginou dando palestras, falando de psicologia, falando desse experimento que ele teve, e isso sustentou a vida no campo. Estava
coloca, né, que ele estava caminhando e tal, e estava doendo o pé, estava chorando e tudo mais, e realmente estava insustentável pensar em condições mínimas de se viver. Mas, ao pensar nessa situação que ele estava ministrando palestras, estava vivenciando outras realidades, isso sustentou a vida dele, que podia ser a vida dele ali. Porque viver esse agora, não se conscientizando daquilo que pode ser, isso acaba por adoecer a pessoa, né? A realidade vivida no agora, né? Na obra, ele colocou que ele vivenciou isso na prática quando um companheiro dele teve um sonho dizendo que eles iam ser libertos no dia 30 de março. E aí ele acreditou muito nesse sonho. Nossa, ainda, perceba, ainda está no amanhã, mas esse amanhã com data final, né? Ou dia 30 eu vou ser liberto, né? E esse dia 30 não chegou enquanto uma libertação de fato, né? E sim, no dia 29 ele adoeceu, e no dia 31 ele morreu realmente de tifo. Ou seja, é necessário a gente pensar em uma vida para o amanhã, mas não que se coloque uma realidade última, né? Nossa, eu tô assim agora, mas dia tal eu vou melhorar, a vida vai ser assim, e quando isso não se alcança, não é a realidade vivenciada, eu posso adoecer, porque eu acreditei tanto nisso e agora não é essa a realidade. Então eu posso me entregar a essa vivência dolorosa, né? Então a gente pode pensar nessas possibilidades, olhar essa vida no futuro, porque isso nos preserva enquanto saúde, mas pensar em quais são as atitudes hoje em dia, né, pensando que a gente não está no campo, que eu posso alterar na minha vida para que a minha vida possa ter sentido. Ainda pensando no exemplo do livro, ele colocou que no Natal daquele ano, de 1945, houve uma mortandade muito grande ali no campo, porque os prisioneiros estavam imaginando que a guerra ia acabar, eles iam ser libertos. E isso fez com que as pessoas realmente adoecessem ao ponto de morrer, realmente, né? Então, quanto que essa influência da nossa esperança pode ou levar para uma vida com mais sentido, ou realmente fazer a gente sucumbir ali, até do ponto de vista de uma realidade biológica que envolve o nosso viver. Passando aí pela próxima reflexão, perguntar pelo sentido da vida, gostaria de destacar uma frase aqui. Nunca e jamais importa o que nós ainda temos a esperar da vida, mas sim exclusivamente o que a vida espera de nós. Essa pergunta pelo sentido, né, também é algo que preserva a vida, e muitas vezes a gente se coloca nesse lugar, né? Nossa, o que a vida tem a me oferecer aqui? Por que não dizer não a ela, né? E a pergunta para o sentido, ela é diferente dessa, né? Mas o que eu tenho a oferecer à vida? Isso também preserva para algo junto desse agora, do momento presente, também para algo futuro. Porque muitas vezes a vida não tem nada para nos oferecer. Não é algo que, nossa, está preservando a minha vida, como eu estou feliz aqui, a vida está me dando um monte de coisa aqui, por isso eu tenho que dizer sim a ela. Não, mas não, muitas vezes, e acho que na maioria das vezes, né, é como que a gente responde ao chamado da vida, às condições que a vida está nos dando. Esse é o questionar-se pelo sentido, e esse sentido sempre enquanto uma tarefa a se executar, sempre como um chamado da própria vida para a realização pessoal, para a realização de valor, realização para algo ou alguém, né? E não o contrário, a partir de algo ou alguém, aí sim eu posso viver com tranquilidade, com sentido, com beleza, com amor, com prosperidade, com dignidade. Não, é o contrário. A partir desse questionamento é que eu me lanço a responder para algo e para alguém. Partindo agora para a última reflexão do subtítulo Sofrimento como Realização,
resume bem essa última frase a destacar. Certa vez, perguntei a um companheiro como fizera desaparecer seus edemas de fome, ao que ele me confessou: curei-os chorando. Quando eu estou colocando que a gente tem que enfrentar com dignidade o nosso sofrimento enquanto uma conquista pessoal, não necessariamente é estar sorrindo o tempo inteiro, né? Eu acho que pelo contrário, quando o sofrimento convoca esse sofrer, essa possibilidade da gente chorar realmente, pensando que aquilo é uma conquista pessoal. Eu não morri de fome, eu chorei com a fome. E é claro, aqui a gente não está eliminando a realidade fatídica ali da vida, como eu bem coloquei, né? Das realidades que a gente vivencia no âmbito social, psíquico, biológico, né? E não tem como a gente fugir delas, e sim a partir delas, enfrentar com aquilo que é propriamente humano. Não está nem escrito no texto, mas teve uma ocasião onde o Frankl estava palestrando sobre logoterapia, antes mesmo de ser prisioneiro, né? Estava falando daquilo que ele estava acreditando, estudando e desenvolvendo da logoterapia, e ele deu essa palestra olhando nos olhos de um guarda da enfrentou com dignidade, com fervor aquilo, né? Então o sofrimento muitas vezes, a cada momento que a gente vivencia, é uma conquista pessoal, né? É uma realização também, é uma vitória também. Pensando até no exemplo da pessoa que eu coloquei no final aliás, no começo aí do vídeo, né? O Thiago Martins, que ele sofreu. Até no leito de morte, ele estava se despedindo, né? É muito emocionante. E ele colocou assim: eu tô bem. E a gente percebia ali realmente que ele estava sofrendo, estava com dor e tudo mais. Porque, assim, apesar do sofrimento, é uma conquista lutar com esse sofrimento. Sofrimento visto como uma conquista realmente do âmbito pessoal, que não tem como se fugir, e sim a gente muitas vezes, quando não se tem mais nada a ser, a gente se vangloriar do tanto que a gente sofre.